Oi pessoal, o vídeo de hoje é comemorativo ao dia e também à semana do escritor. E eu deixo aqui minhas congratulações a todos os escritores e autores que me acompanham aqui no canal. A escrita, para mim, é como a respiração. Ela tem uma importância muito grande, tanto para quem a faz, para quem escreve, como para quem a recebe, no caso, quem lê. Por quê? Porque na escrita, quando a gente escreve, a gente cria mundos, a gente costura novos universos. E a gente poder compartilhar isso com outras pessoas e isso mudar de alguma maneira a vida delas, é algo fantástico realmente. E nesse vídeo, a gente volta a falar de gêneros textuais. No caso, o assunto que a gente vai falar hoje é um tema bastante interessante: a crítica literária nos dias atuais. Nos dias de hoje, o que seria a crítica literária? Do que se constitui crítica literária? O que a gente pode chamar realmente de crítica literária? Por crítica literária, se entende um estudo avaliativo, analítico, crítico de obras literárias. Certo? Mas aí, muita gente pensa que crítica literária é comentar livros. Eu leio um livro e eu comento, eu estou fazendo crítica literária. Quando não é bem assim. A crítica literária, para ela poder assim ser chamada, ela tem que ter um rigor científico. Ela tem que ter uma preocupação com viés metodológico. No caso, ela tem que estar aparada, ela tem que beber da teoria da literatura. Aí a gente tem diversas correntes da teoria da literatura de que a crítica literária se constitui. No caso, então, quem são os críticos literários? Via de regra, são pessoas com formação em letras. Via de regra, são pessoas que estão na academia nessa parte da linguagem. A crítica literária, diante da história, ela teve um espaço muito grande na mídia. Você pegava até o final dos anos 90, até o começo dos anos 2000, você tinha os meios de comunicação, os grandes jornais, as grandes revistas, tinham cadernos, tinham sessões de literatura. E nesses lugares, os críticos literários tinham espaço para publicações críticas. As obras realmente eram criticadas. Naturalmente, com o passar do tempo, os jornais impressos estão perdendo espaço. Hoje a gente tem bem menos jornais, bem menos publicações. E os que ainda existem têm um espaço bem menor. Tem um espaço bem reduzido. E a crítica literária é afetada com isso. Hoje a gente não tem muito críticos literários escrevendo no que pode se chamar de grande mídia, né? Aí o que acontece? A crítica literária não está mais chegando tanto ao grande público. A crítica literária não está mais chegando ao leitor médio. Não está mais chegando ao leitor comum. A crítica literária está ficando presa à academia. Está ficando presa aos cursos, às faculdades de letras. Está ficando presa realmente à ciência. Isso significa que hoje não existam publicações em que os críticos literários têm espaço? Não, existem hoje. A gente tem alguns exemplos. Eu cito a revista 451, de São Paulo. Você tem também o Jornal Rascunho, de Curitiba. O Suplemento, de Pernambuco. Mas essas publicações são meios muito mais segmentados, com um público-alvo muito mais definido para o público da literatura, o público da leitura. Então, naturalmente, não são publicações que têm um alcance tão grande. Por isso que eu digo, hoje a crítica literária está mais restrita à academia. Ela não sai tanto como alguns anos atrás saía. Aí se tem certa discussão sobre o que seria crítica literária, sobre como ela existe nas redes sociais, nas mídias sociais. E essa discussão gera algumas observações que vocês podem discordar, vocês podem concordar comigo, mas essa é a minha opinião. A gente pega hoje as redes sociais, você tem muita gente falando de literatura, o que é muito bom, o que é excelente, eu me incluo nisso aqui no meu canal. Você tem muita gente falando sobre livros, muita gente comentando livros, muita gente compartilhando suas leituras, compartilhando suas impressões, falando sobre o que achou, sobre o que viu, sobre suas opiniões sobre os livros que lê. Isso não é crítica literária. Isso é resenha. Os booktubers, via de regra, não são críticos literários, a maioria.
são resenhistas. Eu não sou crítico literário, eu sou resenhista. Booktuber, resenhista. Em geral, os bookstagrams que compartilham fotos e resenhas de livros não são críticos literários, são resenhistas. As pessoas que produzem podcasts sobre literatura, também a maioria não são críticos literários, são resenhistas. Por quê? Porque a gente, via de regra, não tem formação em letras. A gente não tem uma bagagem na academia que permitiu que a gente conhecesse as teorias da literatura. Eu, por exemplo, não tenho formação em letras, minha formação é em jornalismo, e eu falo dos livros que eu leio, dizendo minhas impressões, minhas opiniões. Isso é bacana, isso é muito bom, é muito válido também. Mas eu posso dizer que a opinião que eu dou tem o mesmo rigor científico, a mesma preocupação com a teoria da literatura que um crítico literário da academia tem? Não tem. O que não é demérito nenhum. As duas coisas são muito válidas. Eu apenas queria deixar para vocês o que realmente significa a crítica literária. Para ser crítica literária, tem que ter preocupação com a teoria da literatura. Tem que ter preocupação com as correntes. Tem que saber o que está dizendo sobre a ótica dos autores da literatura e o que eles falam de linguagem na academia. A questão é essa. Mas é uma questão de opinião, é uma discussão que gera várias observações. Como eu falei, você pode pensar igual a mim, como você também pode pensar diferente. E é um assunto muito interessante de ser debatido, que eu acho que falta muito aqui no espaço do YouTube. Falta aqui muito no espaço da internet as pessoas falarem sobre. E claro, que eu vou deixar para vocês algumas referências de leitura sobre isso, que eu acho bacanas para entender melhor o tema. Compreender melhor o que é crítica literária, as suas características e as suas nuances. O livro que eu recomendo primeiro é o A Função da Crítica. O A Função da Crítica, ele fala sobre a crítica literária e a função, a relevância social que ela tem na sociedade, mas também a que ela era para ter. O autor, ele até fala aqui na contracapa do livro, que ele defende a tese de que a crítica literária atual perdeu toda a sua relevância social. No caso, ele fala: a crítica literária faz parte do ramo das relações públicas da indústria literária ou uma questão inteiramente interna das academias, que nem sempre isso aconteceu e que nem é preciso que hoje isso aconteça. É o que tento mostrar através de uma história drasticamente seletiva da instituição crítica na Inglaterra desde os primórdios. Ou seja, ele fala que a crítica literária é de duas uma. Ou fica restrita às faculdades e não sai de lá, ou seja, fica apenas entre os intelectuais, ou simplesmente funciona como instrumento de divulgação. Quando ela era para ir além disso, ela era para ter uma função, uma relevância social junto às pessoas, junto ao cidadão. E o outro livro que eu recomendo, para entender crítica literária, você precisa ter conhecimento de teoria da literatura. E um livro muito bom, introdutório e bem básico sobre esse assunto, bem didático, é o Teoria da Literatura, uma introdução. Que ele traz toda a história da teoria da literatura, suas correntes, seus principais autores, como isso se constituiu, enfim. É curioso quando a gente pensa a crítica literária em relação à teoria da literatura, e até o motivo de eu fazer esse vídeo na Semana do Escritor, que é que muitos críticos literários também são escritores. Quando a gente pega no Brasil, a gente tem escritores e críticos literários: José de Alencar, Guimarães Rosa, Manuel Bandeira. No exterior, a gente tem o Ítalo Calvino, Roland Barthes, Humberto Eco. O Guimarães Rosa, ele falava que o papel do crítico não é apenas analisar, mas também completar a obra e assim divulgá-la. E esses dois livros, eles são de suma importância para a gente entender a crítica literária e a teoria da literatura, para saber realmente o que a gente faz, para saber realmente que a nossa opinião tem sim valor, tem sim uma importância muito grande, mas que ela é diferente da crítica literária. O resenhista, o booktuber, o bookstagram tem seu espaço, mas é um espaço diferente do crítico literário. E são conceitos que é importante a gente saber. Os dois livros, eles são do Terry Eagleton, que é um crítico literário, filósofo e professor inglês, que já passou por diversas universidades pelo mundo, que é um autor que conhece muito e sabe muito do que é literatura e da crítica literária. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um gostei, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito também. Claro, não se esqueçam disso, é muito importante para a plataforma do YouTube, para fazer o canal crescer, incentivar nosso trabalho.
Se curtiu minha opinião, concorda, discorda, quer dar algum acréscimo, comenta aqui. Quiser trocar alguma ideia ainda sobre o tema, eu sempre deixo minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. E como sempre também, eu vou deixar o link para vocês adquirirem, se quiserem, os livros pela Amazon. Comprando os livros, você ajuda o canal. Valeu, tamo junto!